8 horas 14 minutos, 8 e 14, 3 graus a temperatura, já temos sol aí, né? Principalmente, né? A importância a gente falar do sol, né? Porque tivemos uns dias aí com nebulosidade, com chuva, né? E o frio e chuva, enfim, é o combo certo aí, né? Do inverno aqui no sul do Brasil. Mas vamos lá, falando de frio, com frio ou sem frio, a gente tem que trabalhar, né? Tem que se desenvolver, né? Tem que estar sempre com as nossas atividades em dia. A gente recebe hoje no Giro da Notícia aqui o pessoal do Sicredi, mais uma vez, para conversar sobre o Dia Internacional do Cooperativismo, ser observado amanhã, dia 4 de julho, né? E o Diego Ramos, aqui também, a Laura Bedini, né? Ele que é gerente de desenvolvimento do cooperativismo e ela analista do cooperativismo do Sicredi Sementes do Sul, aqui Dias Formoso, Minas Gerais. Vamos falar para a gente sobre a importância desse dia e sobre a importância do cooperativismo, né? Cooperativismo aí que une as pessoas, né? Foi uma forma que o pessoal encontrou, né? Uma forma que o pessoal encontrou de se desenvolver também, né? Desenvolver seus negócios através da união dos povos. 8h15, também vamos falar dos 45 anos da nossa Sicredi Sementes do Sul, aqui Dias Formoso, né? Tivemos um evento grande para comemorar, para lembrar essa data e entre outros assuntos que aí eles prepararam para trazer para a gente, que vão falar para a gente escorrer durante a nossa entrevista. Vamos lá então, bom dia, bem-vindos mais uma vez, obrigado pela participação, sempre, né, no Sicredi, nossos parceiros aí, né, quando a gente tem uma data importante ou tem algum tema importante, vocês são sempre solícitos e sempre nos recebem, a gente recebe vocês, mas vocês que nos recebem primeiro com o nosso convite, atendem ao nosso convite e participam ao vivo sempre aqui no nosso programa. Diego, bem-vindo, Laura, bem-vinda também, vamos lá. Muito bem, obrigado então, Rodrigo, por esse espaço, para a gente poder estar conversando com a comunidade também, numa data que marca bem importante, né, essa semana que está acontecendo. Primeiro aniversário da nossa cooperativa, 27 de junho, né? Estamos ainda em comemorações dos 45 anos da nossa cooperativa, né? Aqui em Espumoso, nascendo aqui, a gente tem essa história do cooperativismo podendo ser bem contada, né? Pelos 33 fundadores que criaram e, através desse trabalho de cooperação da União, realizaram, então, a criação da nossa cooperativa de crédito aqui em Espumoso. E a gente tem alguns marcos que acontecem, então, nessa semana, organizamos de forma especial também, para a gente poder celebrar esse dia 4 de julho. Né? Primeiro sábado de julho era reconhecido como dia C e a gente passou a ter uma nova organização desde o último ano. Né? A OCB, que é a Organização das Cooperativas do Brasil, então organiza que o primeiro sábado de julho seja celebrado o Dia Internacional do Cooperativismo. Esse sim, apoiado pela ONU, então todas as nações celebram porque entendem a importância. Primeiro sábado, né? Então quer dizer que caiu no dia 4 agora. Caiu no dia 4. Mas pode ser, tá. Isso não é o aí, dia 4, enfim, que é o... Exato. A data sempre é o primeiro sábado de julho de todo ano, onde a gente tem essa celebração do Dia Internacional do Cooperativismo, para que a gente possa trazer à tona para o mundo inteiro, né, a importância deste negócio cooperativo. Né? As pessoas precisam buscar novos negócios, novas formas de fazerem os seus negócios e há muitos anos, então, encontrar a forma do cooperativismo de ser um benefício que fica para quem faz parte dessa cooperativa, mas também para a comunidade, né? E é sobre isso que a gente quer trazer esse tema, né? Comentar então que esta data para nós é muito importante, que o dia C ele continua acontecendo, mas sim a partir de 2025, do ano passado, então ele acontece no finalzinho de agosto, né? Dia 28 de agosto é o dia do voluntariado e este ano, então, o último sábado de agosto, 29 de agosto, a gente vai estar celebrando o dia C aqui no município de Espumoso, junto com as demais cooperativas, junto com a comunidade toda, né? Então esse momento agora de 4 de julho, Dia Internacional do Cooperativismo, é onde a gente vem veicular, divulgar, né, apoiados pela rádio aí também, sobre a importância das cooperativas na comunidade, sobre as ações que a gente está fazendo. A Laura logo vai contar para nós aí também algo que a gente está lançando para a nossa região, que vai ficar como um marco também, né? E que a gente escolheu lançar nessa semana do Dia Internacional do Cooperativismo justamente para isso, para mostrar o tamanho do impacto que as cooperativas fazem para quem é associado no dia a dia, no modelo de negócio, mas quando isso também transborda. Né? Esse modelo de negócio dando certo, ele transborda e transborda para a comunidade, onde todos são beneficiados também. Né? Inclusive, o ano passado, 2025, foi instituído como Ano Internacional das Cooperativas, né? 2012 já tinha acontecido esse marco, que foi inclusive quando começaram os movimentos de dia C, né? E o ano passado, mais uma vez, as cooperativas foram reconhecidas aí pelo impacto nas comunidades. Muito bem, então tivemos aí, né, grandes avanços, né? Desde que o cooperativismo foi implantado, né, as pessoas foram, né, cada vez foi as cooperativas são várias, né? Tem cooperativa de crédito, cooperativa de grãos, cooperativa de leite, enfim. O nome cooperativa, né? Ele é amplo, né? Para todos os negócios. Tem né? vários Hoje, negócios. No Brasil são reconhecidos 8, né? É. 8 ramos de cooperativismo e dentro desses ramos se organizam diversas cooperativas que atendem necessidades, né? Necessidades de negócio, necessidades do agro, habitação. Né?
Perfeito. E a nossa região aqui, felizmente, tem muitas cooperativas e a gente vê esse impacto, esse desenvolvimento na própria comunidade, né? E aí você é associado a uma cooperativa, você já é cooperativista também, né? Exatamente. A gente se torna, né? Se torna, A gente é um ser cooperativo desde que a gente nasce, né? Mas a partir da cooperação, a gente entra dentro do modelo. Aí a gente precisa entender o modelo, né? E o convite nosso sempre é se tornar mais cooperativista, né? Entender o que a cooperativa faz pela comunidade, o que a cooperativa faz pelo seu associado, né? E acho que dá para nós já, puxando esse fio, né? Trazendo um dos impactos que a gente tem. A Laura hoje coordena alguns programas que estão na área de educação aqui na região. E o Sicredi só consegue entregar isso como programa de educação porque tem sócios acreditando nesse modelo de negócio e fazendo negócios com a gente, né? Então, quando a gente atende bem o sócio, quando a gente faz um melhor negócio para ele, a gente consegue transbordar isso para a comunidade. E uma das iniciativas que a gente tem são as cooperativas escolares, que a gente escolheu para que nessa semana trouxéssemos um marco, né, que registrasse essa semana, também veiculado aí ao Dia Internacional do Cooperativismo, que é nesse sábado. E a gente pede para a Laura também contar um pouco para nós que a gente buscou, né, inovar novamente na região e trazer algo que está sendo único para o Brasil também, né? Eu tenho uma colinha aqui que diz a Fundação da Federação das Cooperativas Escolares Sementes do Sul, Exatamente. a FECOPES, realizada ontem, dia 2 de julho. Ontem. Olha só, Fala então, Laura, pra gente dessa... Exatamente. E escolhemos essa data não por coincidência, né? Mas justamente para a gente também poder celebrar essa data tão importante que é o Dia Internacional do Cooperativismo. Então, nós temos 6 cooperativas escolares hoje, né? Que a gente atua aqui na nossa região, no Rio Grande do Sul. Então, depois de um movimento consolidado de cooperativas escolares, depois que a gente viu que os jovens aí já estavam dando sustentabilidade para esse movimento, né? Tinham entendido, estavam se tornando cooperativistas. E muito por conta também da união que a gente tinha muito forte dessas 6 cooperativas escolares, a gente resolveu, então, dar um passo a mais. Contextualizando um pouquinho, né? Esse movimento de federação das cooperativas escolares, ele é um órgão representativo, então, né? E a gente só avança nesse movimento quando a gente vê realmente que as cooperativas atingiram um nível de maturidade. E aí, vendo esse nível de maturidade das nossas cooperativas escolares, ontem, então, depois de, obviamente, um trabalho de muito tempo, de plantar a sementinha, trazer a ideia para eles comprarem a ideia, a gente trabalhar por mais de um ano com eles nesse movimento. Ontem, de fato, então, foi instituída a FECOP Sementes do Sul. São 4 federações, Rodrigo, no Brasil, tá? Então, somos a 4ª federação das cooperativas escolares. É um movimento raro, justamente por essas características que eu já trouxe, né? E aí, ontem, então, tivemos a eleição do primeiro Conselho Executivo da FECOP Sementes do Sul. E aí, o Conselho de Representantes, então, que é composto pelos presidentes das cooperativas escolares, porque são eles que vão trazer aí as necessidades das cooperativas escolares para que a federação possa aí fortalecer esse movimento, então, nos trabalhos que eles vão desenvolver durante o ano. Muito bem. E de que forma vão fortalecer, vão ajudar essas cooperativas escolares, enfim, vão fazer esse trabalho? Existe toda uma organização da federação, assim como a gente tem, né, nas cooperativas escolares. Então, já ficou instituído, ontem foi aprovado o estatuto social deles, e aí nesse estatuto traz que de 2 em 2 meses, então, eles se reúnem, então, vão fazer reuniões, e aí o Conselho de Representante traz essas necessidades das cooperativas escolares, e aí eles podem também colocar isso em prática. E, obviamente, que eles têm um plano de gestão, então, que foi apresentado ontem também, quando eles foram eleitos, né, com algumas atividades pontuais aí, algumas ideias do que eles podem trazer também para fortalecer esse movimento. Então, existe toda uma organização, né? Tem cargos, então tem presidente, tem vice-presidente, tem secretário, tem os promotores do cooperativismo, então, que foi um cargo que eles viram que era importante. Por quê? Porque eles viram que eles poderiam passar nas cooperativas escolares com o conhecimento que eles adquiriram, né? Com a federação e poder auxiliar também as cooperativas escolares a melhorar aí algumas organizações que eles já têm. E aí, com o auxílio do Diego, vou trazer um exemplo aí com o auxílio do Diego, então esses promotores vão estar passando nas cooperativas escolares, conferindo se a documentação das cooperativas estão em dia, como é que está o livro caixa, né, para também poder fazer esse movimento aí de forma bem organizada. Que bom. Você falou em cooperativismo, né, que começa na comunidade da gente mesmo, né? Se você coopera, né, até com a ordem, né, com o sossego, você já é um cooperativista, né? Porque cooperar é isso, né? Você está com as ideias de um todo, né, alinhadas com tudo, né? Isso. Porque quando você está fora, se eu não sou cooperativo, se eu não coopero nem com a minha comunidade, imagina como é que eu vou ser um cooperativista, né? Exatamente. Vou estar inserido numa cooperativa, seja ela qual for, né? E o Sicredi teve uma grande expansão, você falou em 45 anos aí, né? Com certeza, quando uma ideia é plantada, né?
quando a Cotriel nasceu aqui em Espumoso, a gente sabe quem vê o prédio antigo da Cotriel, ali que a gente chama de Cooperativa Velha, né? Até o bairro ficou o nome, onde começou, né? E onde está hoje, né? O Sicredi, onde começou e onde está hoje, né? Começa com uma ideia, com pessoas desbravadoras, né? Que sente uma necessidade, né? De, eu tenho umas ideias aqui, mas o Diego tem ideias, a Laura tem ideias também, vamos fazer essas ideias todo mundo junto, né? E aí um ajudando o outro, que é essa a intenção da cooperativa, né? Tanto que a gente tem retorno, né? Retorno, né? Perfeito. E você investe, você... objetivo, né? O objetivo em comum, né, Rodrigo? É exatamente isso que tu fala, né? A gente perceber que a minha necessidade é muito parecida com a da Laura, que é muito parecida com a do Rodrigo, porque estamos falando desse espaço, desse território da nossa comunidade. E acho que aqui tem um elemento em especial da nossa região, a região de Espumoso, a nossa região aqui. Primeiro, a gente já percebe a grande quantidade de entidades que apoiam a comunidade. Então, a gente tem dentro aqui do nosso cidadão espumosense e regional... Está no DNA. Está no DNA esse interesse em ajudar, né, em fazer melhor, em ir além. Né? E a gente percebe que foi um espaço que foi construído na comunidade aqui, que permitiu que existisse, então, uma primeira cooperativa mista, agrícola mista, né, que é essa cooperativa que a gente reconhece como cooperativa velha. Né? O surgimento da Cotriel, a união dessas duas cooperativas, e aí o surgimento também do Sicredi, que iniciou suas atividades, né, em 1981, dentro da Cotriel. 33 agricultores, né, que se olharam e entenderam que as necessidades eram em comum e que poderiam buscar, através de um cooperativismo, trazendo um modelo de negócio, né, uma forma de resolver melhor os seus problemas, né? E isso acontece já há 45 anos, se expande para Minas Gerais, né? Aí a gente tem exemplo de sistema Sicredi, né? Mais de 120 anos nesse funcionamento, trazendo essa alternativa para as pessoas, né? E todo esse impacto que a gente gera. Então, para nós, uma semana muito especial. Semana que a gente comemora, começa a celebrar o aniversário da cooperativa de 45 anos de atuação, um agradecimento ao sócio que aposta nisso, né? E por apostar nisso, a gente consegue ir além. Né? Um dos exemplos é isso que a Laura trouxe, né? Das nossas cooperativas escolares, da FECOPS, que já está preparando jovens. Né? Então, a gente tem que cuidar para muitas vezes a gente não cair naquele senso comum que muita gente cria de que a nossa comunidade está perdida. Eu acho que a gente tem muito para fazer, com certeza, mas tem muitas iniciativas que estão acontecendo, voluntárias, né? Entidades, o próprio Sicredi apoiando, né, em tudo que a gente pode, na educação também, para formar melhor a nossa região, que já tem essa base. Né? Então a gente está no caminho, isso que é importante a gente sempre trazer. Né? Muito bem. E o Sicredi não se resume só a uma cooperativa de crédito rural, né? Agora, sim, o mix de produtos são vários e a questão também das ações sociais, participação da comunidade, em eventos, seja, estar presente com o nome e apoiando, né? O apoio é muito importante, né? Porque banco tem bastante, né? A gente sabe que a Sicredi, ela funciona como um banco, né? Você precisa de um capital, enfim, né? E aí você vai até o Sicredi também, mas tem muitas outras, né, ações como essa questão do FECOPS aí agora, a educação financeira nas escolas, apoia o esporte, apoia as comunidades, de uma forma ou de outra, né? Então o retorno é inúmero, né? Exatamente, a gente percebe isso, né? A Laura coordena os programas de educação e entende muito disso, né, Laura? De onde a gente chega com isso, né? Então, a gente vê muitas vezes a estrutura do Sicredi na agência, mas ela vai para além da agência, o associado lá na agência é o local onde ele é para ser atendido, fazer o seu melhor negócio. Né? Mas todo esse impacto que o associado aposta no Sicredi, ele retorna para a comunidade. Né? E esse dinheiro está circulando aqui, né? A gente está gerando uma melhor economia local, tudo isso acho que é importante e por isso, né, que a ONU reconhece o impacto das cooperativas, que a OCB no Brasil traz essa data para a gente poder falar sobre isso, né? E convidar as pessoas, né, Laura, da comunidade a estarem mais presentes no Sicredi, né? Porque é através de uma movimentação que você faz na agência que esse impacto chega. Eu não preciso pegar o telefone e ligar para algum lugar para fazer uma doação. Eu movimento com o Sicredi. E isto impacta a minha comunidade. Acho que isso é importante a gente sempre trazer desse diferencial do cooperativismo, né? Que nos coloca num outro movimento, né? Hoje, a gente falou aqui, né, Laura, sobre a questão das ações de escolas, enfim, as crianças. Hoje, o cooperativismo, a gente era quando nasceu lá, enfim, aqui em Espumoso, vamos trazer para a nossa região aqui, né? O cooperativismo existe há anos, mas era uma coisa de pessoas mais de idade, enfim, né? De pessoas que tinham algum negócio da agricultura, ligados à agricultura. Hoje, com esse acesso das crianças ao cooperativismo, eles se conhecem cada vez mais cedo e se tornam também cooperativistas mais cedo ainda, né? Sem necessidade de talvez ser um agricultor, talvez ser né, enfim... Exatamente. Mudou a forma, né, O público, ele vai se movimentando, a gente ainda tem os nossos, inclusive os sócios fundadores, né, que estão conosco ainda. Temos o público também mais velho, né, mas os jovens que a gente impacta lá, esse é um dos nossos interesses também, que eles se tornem cooperativistas, que eles entendam a importância do movimento. Se eles vão atuar depois como colaboradores do Sicredi, como colaboradores de alguma outra cooperativa, a gente não sabe.
Mas a gente sabe que a gente está plantando a sementinha deles serem cooperativistas para talvez atuar em outras cooperativas e fazer a diferença. Para quando eles forem fazer as suas escolhas, seja numa instituição financeira, seja para lá guardar os seus grãos, né, numa cooperativa do agro, eles saibam que a melhor escolha é uma cooperativa, né? E todos os impactos que tem, né, como o Diego trouxe, como esse ciclo é importante. Por exemplo, trazendo o exemplo de ontem, né, a gente estava lá com eles na Assembleia, então eles têm que se desafiar a falar em público. E eu virei pro Diego e falei, Diego, olha só o quanto a oratória da JCI fez a diferença para alguns. Muitos deles participaram da oratória da JCI, que é incentivada também pelo Sicredi, né? E era uma diferença extrema, assim, dos que participaram, a forma que eles se portaram. Então, também trazendo entidades que a gente apoia, né? E que também são voluntários, né? Que fazem esse trabalho importante na comunidade, né? Então, é um ciclo incrível, assim, né? A gente enche o coração de orgulho porque a gente vê na prática isso acontecendo. Por mais que muitas vezes, Rodrigo, o impacto que a gente leva, esses programas que a gente leva, a gente não vai ver o resultado a curto prazo, curto ou médio prazo. A gente vai ver esse resultado acontecendo lá longe, lá no futuro, né? Mas as cooperativas escolares é um exemplo de um impacto que a gente vê acontecendo diretamente. A gente vê a diferença do aluno do início do ano, quando ele começa a fazer parte da cooperativa, até o finalzinho do ano ali. Um ano de impacto que a gente traz para eles, a gente já vê a grande diferença que faz. E fora que depois a gente vai ter esse retorno, né? Porque são jovens que vão se tornar cooperativistas e a gente tem certeza que eles vão escolher a cooperativa e vão querer fazer a diferença também. E o cooperativismo também foi uma saída aí para muitas pessoas, não falam no geral, seja produtor, seja cooperativas de questão também de escolares, né? De dar uma nova roupagem, vamos falar assim, ao negócio, né? De ter um lugar para vender, para expor, para produzir também, né? Porque muitas vezes, por exemplo, vamos dar um exemplo aqui, você pode explicar melhor para a gente. Vamos pegar por exemplo, o queijos, vamos pegar assim, né? Laticínios, vamos pegar. Aí, se eu for sozinho montar uma empresa ou arrumar um sócio, né? Vai ter, né? Então, a gente monta uma cooperativa, você produtor, sou produtor, a gente consegue vender, tem, né? Aí, um aporte também, né? A gente consegue crédito, consegue, enfim, muda todo o jogo, né? Muda toda a história, né? Foi uma necessidade. A criação a gente já sabe que foi uma necessidade, né? É exatamente isso, né? Acho que as cooperativas aqui da nossa região, quando a gente começa a olhar, estudar um pouco a história, a gente tem feito esse resgate, né? A ideia da nossa cooperativa, das Cred Sementes do Sul, é nos próximos anos a gente poder lançar, né, algo que conte melhor essas histórias aqui da nossa região. E é exatamente esse teu exemplo, né, que aconteceu na criação da Cooperativa Agrícola Mista, né, da Cooperativa Velha. Cooperativa Velha, nosso símbolo aqui, né? Exato. A gente tem buscado algumas pessoas da comunidade que moram ali, né, e tem nos relatado essas histórias. Né? É um pequeno agricultor que tinha a sua produção, mas tinha um excedente dessa produção e precisava entregar em algum lugar, porque não ia ocupar todo para ele. Né? Mas também acontecia isso com o vizinho e com outro vizinho, e essa união dessas pessoas, né, torna isso acontecer. É uma forma de a gente gerar renda, de fazer a renda circular no local. Né? E a gente sempre tem que ter esse olhar de que a cooperativa ela surge para isso, melhorar a vida financeira das pessoas que estão ali dentro dessa cooperativa, né? Então a gente tem essa possibilidade através do cooperativismo, seja no agro, seja no crédito, né? Seja nas diversas possibilidades que a gente tem. Então hoje é um convite que a gente tem que deixar aberto, né? Tenho necessidade, mas eu posso me unir com outras pessoas, que assim eu performo melhor, porque sozinho talvez eu não conseguiria. Sim, né? São ideias, né? Muitas ideias, cabeças pensando, né? Então quer dizer, tu vê o modelo do meu vizinho está melhor, então vamos unir, vamos fazer no meu também. Exato. Não tenho como, vamos se ajudar. E aí depois a gente vê, né? Final, e a comunidade precisa ter isso no seu DNA. Então a gente tem que ter esse reconhecimento da nossa região, onde no próprio estado do Rio Grande do Sul, nossa região norte, aqui é a região onde mais tem números de cooperativas atuando. Né? Hoje a gente não tem esse dado para trazer, mas boa parte da economia da nossa região passa por dentro de cooperativas. Né? E isso fortalece o próprio comércio local, né? Para além das cooperativas, porque as cooperativas são uma alternativa, mas o comércio também é importante e no seu todo funcionar. Né? Então, para além das cooperativas, fortalece a região como um todo. Né? A gente sabe que quanto mais a cooperativa cresce, a gente fala cooperativa, vamos falar aqui, vamos usar o exemplo da Cotrel, que a gente tem aqui, tem a só a gente Tapera, né, que quanto mais eles crescem, né, mais a cidade cresce junto, né? Exato. Quanto mais eles expandem, eles crescem junto, né? Mais emprego gera. Por exemplo, se não tivesse aqui em Espumoso uma cooperativa forte, quanto, né, as pessoas iam ter que ir para onde trabalhar, né? Emprego, renda. Né? E o Sicredi hoje aqui é grande, tem 2, 3 agências, né? 3 agências também gera emprego também, né? Imagina, né? Se fosse, a gente sabe que tem municípios que perecem muito aí por falta de emprego. As pessoas saem do município, vão para outros centros, onde que conseguem um emprego aí, né, para poder se manter. E nós temos hoje aqui, né, essa referência aqui em Espumoso. Há estudos de impacto que demonstram que, de fato, o PIB das regiões onde tem as cooperativas, né, ela acaba desenvolvendo. A cooperativa se desenvolve por causa do seu sócio,
o sócio, então, acaba tendo esse impacto e a comunidade toda percebe isso, né? O primeiro olhar da cooperativa sempre é atender o seu sócio. Mas é claro que neste atendimento isso transborda, isso vai para a comunidade toda. E a gente percebe a melhora do PIB onde tem cooperativas presentes, sejam de qual ramo for, né? Mas há esse espaço de construção, de melhoria, né? De maior qualidade de vida que as cooperativas geram localmente, né? Fora todo o outro impacto que é a aposta que as cooperativas fazem. A própria Cotriel, né? Que tem Cotriel Educando para o Campo também. Difícil tu encontrar uma cooperativa que não está atuando de alguma forma num apoio na educação. Porque sabe que esta base que vem é o futuro que estará aí. Ele não está tão distante de nós, né? Ele está muito perto, na verdade, né? Então a gente sabe que estamos construindo hoje, mas também olhando para frente, olhando para o futuro. E a gente tem falado muito disso, né? Honrar o passado para que a gente possa construir o futuro, né? Esses 33 agricultores que tornaram possível a nossa cooperativa surgir, né, dão base para acontecer o que tem hoje, né? Se não fossem eles, talvez teria demorado muito mais, né? Então a gente sabe que esses 45 anos aí, a gente leva com muito orgulho, né? Mantém esse convite do associado estar sempre perto da cooperativa, entender ela, né? A cooperativa precisa ser entendida, não é num negócio único, né, Rodrigo? Eu venho fazer um negócio hoje, o meu seguro do dia de hoje. Muitas vezes a gente não pode olhar só um produto, mas o todo. Né, o todo que a gente movimenta com o Sicredi no ano inteiro, né, as sobras que são uma das formas que a gente tem de distribuição também desta renda que é gerada, né? Então a gente precisa olhar sempre no todo e perceber o tamanho do impacto que a gente tem aí num ciclo que a cooperativa faz um ano, né? E para você ver como o cooperativismo cresceu, né, e é um programa pujante, né? Você fala, o Sicredi hoje tem quantas agências, né? Entre aqui e também Minas Gerais, né? 24 agências, né? 17 agências em Minas e 7 aqui no Rio Grande do Sul. Tudo é cooperativa, não é... né? Tudo é cooperativa. Você tem bancos privados, claro, tem, mas o Sicredi é uma cooperativa. Todos esses bancos são dos associados, né? Exato. Essas agências, né? O Sicredi, a gente tem um banco. Sim, né? claro. Que ele fica numa estrutura para atender as cooperativas. Sim. Mas o que o associado tem de relação, que é as nossas agências, ela é uma unidade de atendimento. Durante muitos anos a gente falava assim, né? Ela é um espaço para o associado ser atendido. Porque o banco ele é apenas a questão da legislação brasileira para a gente ter acesso. Sim. Né? Mas o que de fato o associado transaciona com o Sicredi é uma relação de ser cliente e associado ao mesmo tempo. Sim. A gente está atendendo ali o dono do negócio, mas que também usa aquele produto do negócio, né? Então a gente atende o nosso próprio dono, por isso que a gente fala tanto neste formato, né? Claro, há um sistema bancário para dar sustentação para tudo isso, então a gente pode dizer sim, por que a gente diz que o Sicredi não é um banco? Porque é melhor do que isso, vamos dizer, a gente tem um banco para prestar serviço, para atender todos esses nossos mais de 10 milhões de associados no país, né? E aí a nossa cooperativa tem que ter essa relação também, né, de entrar numa agência do Sicredi e perceber que é diferente esse espaço, né, que é um espaço de acolhimento, né, para a gente poder sentar junto, falar dos melhores negócios, fazer a melhor oferta, entender a necessidade do associado, né? Por causa desse perfil tem essa peculiaridade enquanto sistema Sicredi, que é importante as pessoas também conhecerem e saberem que é por isso, né? É uma cooperativa que nasceu lá, cooperativa de crédito, enfim, né? Mas tem que fazer serviços bancários. Não tem por que tu ter uma, né, cooperativa de crédito se você não tem como, né, visibilizar para o associado também, ele ter um cheque, ele ter um cartão, né? Fazer negócio. As soluções financeiras. As soluções financeiras tem que sair dali para um banco, digamos assim, né? Que é como um banco que a gente conhece, aí, o banco público ou privado que a gente tem aqui, então faz tudo ali dentro, né? Exato. Funciona como um banco, mas é um cooperativo. Tem todas as soluções, né? O Rodrigo também trouxe antes, né? A gente nasceu sim no ambiente do agro, no ambiente rural, iniciou assim, mas desde 2006, né? São 20 anos já que a gente trabalha com a livre admissão. Ou seja, na época, né, os associados votaram e aprovaram. Queremos que todos façam parte desse modelo. Então, a pessoa física, o trabalhador CLT, todo mundo pode fazer parte, as empresas, né? Isso também veio dentro da nossa trajetória do Sicredi. Nascemos nessa essência do agro, né, do rural, mas temos essa amplitude de mais de 300 soluções que atendem os diferentes públicos que a gente tem, né? Então, acho que são 20 anos já performando dessa forma que a gente quer ir além, né? Com certeza. E são 45 anos aqui em Espumoso, né? E o que era antes e o que é agora, né? Enfim, quem acompanhou, tem pessoas que a gente conversou ali, né? Que viram o nascimento, foram fundadores, né, do Sicredi e que o relato é, né? O crescimento, né? Mas por que se deve esse crescimento? O que se deve? Aí tu tem que pensar assim, pô, poderia ser só mais um banco, por exemplo, né? Porque tem o cooperativismo por trás, né? Exato. Né? Tem a relação de focar sempre no associado. A pessoa é o centro na nossa... Não é cliente, é associado, né? Exato. Acho que a gente nasceu de uma necessidade desses 33 sócios fundadores, mas a gente continua atendendo as necessidades dos nossos associados. Depois de 2006, quando teve a livre admissão, né? Ainda antes, quando ainda era só
atendendo o agro, né? Então, nascemos de uma necessidade e seguimos atendendo as necessidades dos nossos associados. Eu acho que quando você abre aí para livre admissão, aí também dá aquele boom, né? Porque aí você tem vários outros, né, nichos aí que você pode atender, né? Não fica só restrito a uma... De atenção, exatamente o que a Laura falou. Talvez esse seja a chave, o segredo desse sucesso que a gente tem que sempre manter, né? Mas é estar atento. Meu público mudou, eu tenho mais outras pessoas para atender. Na época, talvez a gente não tinha tantos produtos, né? Mas a gente precisou performar melhor ainda, porque a gente abriu, né, mais públicos. Eu acho que, enquanto Sicredi, a gente precisa estar atento ao nosso associado para saber o que ele precisa, qual a necessidade dele, para poder oferecer essa melhor solução, né? E esse é o interesse nosso do Sicredi, é tentar fazer o melhor atendimento possível, né? E sempre esse melhor atendimento, ele tem que ser bom para a cooperativa e tem que ser bom para o sócio. Né? Isso a gente tem que ser sempre um cuidado para ser cooperativista, para entender essa relação. Ele tem que ser bom para a cooperativa e bom para o associado. Se ele só for bom para uma das partes, eu prejudico todos os demais sócios da cooperativa. Né? Então, isso que é importante sempre trazer. Na visão de associado, a gente precisa compreender isso. Né? A cooperativa precisa tomar uma decisão que ela olhe todos os seus mais de 50 mil associados. Né? Então, não posso fazer mais para alguém, menos para outro. Tem que ter um cuidado nesse todo, né? Nessa relação. E muitas vezes esse ponto de equilíbrio, né, que os colegas na agência passam o dia tentando buscar. Qual que é a melhor opção que nós temos para este momento de vida do associado, que ajuda a cooperativa, ou seja, ajuda todos os sócios e ajuda ele também. Essa equação ela não é fácil, né? Mas a proposta nossa é sentar com o associado para fazer isso, e a gente justifica isso. Por isso que a gente vai para uma cidade nova e procura abrir um espaço físico. Né? A gente não quer só estar no digital, estamos também, é uma opção muito fácil. Mas caso o associado queira, ele tem a estrutura da agência dele para sentar com o gerente de conta dele e ter essa melhor conversa. Né? Tentar buscar a melhor oferta que ele precisa no momento e o que é bom para a cooperativa também. Né? Muito bem, aí o nosso cliente, pessoa que vai ao banco aí, né, e vê só o pessoal atendente, tem o agro, tem o setor de pessoa jurídica, enfim, né, tudo. Muitas vezes não vê a Laura, não vê o Diego lá, mas tem muita gente por trás trabalhando ali, né? Temos uma sede aqui em Espumoso, a gente tem essa alegria da sede ser aqui em Espumoso, a gente poder ter esse olhar muito regional, né? E muitas áreas trabalhando, o crédito, o investimento, tudo está passando ali para dar suporte, tanto aqui no Rio Grande do Sul, quanto nas 17 agências que tem em Minas. Por isso a gente vê um crescimento muito grande aqui na nossa comunidade, né? Essa geração de emprego, de renda também na comunidade, que é para dar conta de atender, né, Laura, tudo que acontece também lá em Minas, né? Então a gente tem uma boa estrutura, felizmente hoje, com muitas pessoas para poder dar conta de fazer esse atendimento que ele é mais personalizado, né? Muito bem, tá aí então, a gente conversou nessa manhã de sexta-feira com o Diego Ramos, né? Diego Piovesan Ramos, que é o gerente de desenvolvimento Sicredi Sementes do Sul de Espumoso, e também com a Laura Bedini, que é analista de desenvolvimento do cooperativismo do Sicredi Sementes do Sul, também e trabalha nessa área aí da educação aí, né? Isso aí. Educação financeira, educação, cooperativa de educação agora, né, que estão também junto com essa parceria, com esse projeto com o Sicredi Sementes do Sul, sempre desenvolvendo essa área. Que a educação é tudo, né? Começa ali, né? Exato. Não se escolhe mais ninguém ali a dedo. Eu vinha falando antes aqui, né? Que a gente tem que cada vez mais ficar, para você trabalhar no Sicredi hoje, para estar aqui, o pessoal que está nos assistindo, né? Tem que ter, né, um conhecimento, né? Eles buscam pessoas que estão ou em desenvolvimento ou pessoas que já estão, né? Sabem o que querem, né? Aí você tem os bancos de talentos, enfim, né? Você pode ir lá fazer sua inscrição, né? O bom é sempre estudar, né? A educação é tudo, né? É tudo. A gente fica muito feliz de poder impactar de crianças a adolescentes, né? Hoje o nosso impacto ele começa lá desde o 3º aninho do ensino fundamental e vai até o 3º ano do ensino médio, né? Fora aí nos programas que a gente, no União Faz a Vida, por exemplo, né? Que a gente impacta até adultos, né? Através do nosso incentivo cultural. Mas a gente sabe que essa diferença vai ser importante para eles se eles se tornarem depois empreendedores, quando eles resolverem ter o próprio negócio, se eles forem colaboradores, seja de cooperativa, seja de qualquer outro setor aí, né, Rodrigo? Porque a gente sabe que isso faz a diferença para eles. Eles estão aprendendo a se portar, eles estão aprendendo a ser líderes, eles estão aprendendo a trabalhar em equipe. Esse ponto de equilíbrio que o Diego trouxe, né, de poder... Hoje os nossos colegas têm que ver a necessidade da cooperativa, a necessidade do nosso associado, né? Tudo isso eles já aprendem porque eles precisam resolver conflitos dentro dos projetos. Seja nas cooperativas escolares, né? Eles estão aprendendo sobre educação financeira, né? Então a gente já está trazendo aí, já falando de dinheiro com os pequenininhos para que quando eles se tornem adultos, talvez eles não passem pelos perrengues que a gente passou enquanto adultos, né? E saibam cuidar aí do seu dinheiro. Então são diversos impactos que a gente... sabe que vai ver aí
um impacto, né, sendo redundante, a longo prazo aí nessas crianças e jovens. Não desperdicem dinheiro, gente. É isso aí, né? Vamos investir, tem investimentos, você faz aí, até um consórcio é um investimento muito bom, né? Que você sabe que no final você vai ter um retorno. Perfeito, né? É uma forma de guardar uma dinheiro, forma de né? guardar. Muitas vezes você desperdiça, né? Vamos fazer, o dinheiro é seu, claro, né? Mas a gente está aqui para dar aquelas dicas, principalmente vocês aí que trabalham no sistema financeiro. Às vezes o cara não faz o dinheiro girar aqui também, né? Investe o dinheiro aqui na nossa região, aqui no nosso município, com coisas que vão te fazer bem, né? Pessoal aí, a gente fala que tem muita hoje a questão das bets aí, né? Que esse dinheiro vai para... Enfim, né? Alguém está recebendo, né? Não queremos aqui botar, né? Que ninguém... Mas, enfim. E aí os jovens hoje em dia, inclusive tem a lei, o ECA digital aí, né? A gente teve muitos avanços, mudando aqui, não mudando de assunto, só para, né? Então invista, né? Desde novo já, né? Cria uma caderneta da poupança, né? Ó, tá aqui o dinheiro. Uma coisa importante... Porque se deixar para os jovens, eles vão, né? Para as crianças, eles querem Uma coisa que a gente sempre traz um ponto é a questão de fazer a diferença, né? Muitas vezes a gente pensa grande, sonha grande, e é normal. Eu quero sair daqui, ou então eu quero fazer alguma coisa, eu quero empreender, mas eu quero alguma coisa grande, sabe? E a gente sempre traz para eles, olhem o impacto, a diferença que vocês podem fazer dentro da escola de vocês, dentro da família de vocês, dentro da comunidade de vocês, para eles saberem que eles podem sonhar grande, mas eles podem fazer a diferença aqui, né? Eu acho que essa ideia também faz a diferença na hora deles escolherem alternativas. E a educação financeira não se fala só em dinheiro, né? Passou na torneira, tá pingando, fecha a torneira, deixa, lava a mão, desliga. Tudo isso aí, né? Que é uma forma de economizar, né? É o dinheiro escorrendo ali, né? Eu falava antes, que a gente tem uma carga tributária muito alta aqui, questão de luz, água também, a gente sabe disso. Daqui a pouco uma luz que uma criança chega em casa e apaga, né? Apaga a luz, enfim, está economizando. É dinheiro que está ficando ali, né, para outras coisas. E esse é o poder do hábito, né? O a educação financeira, a gente sempre traz isso como assunto, né? O hábito. Quando eu guardo R$2, eu vou guardar 2.000, vou guardar 200.000. Agora, se eu não dou valor às pequenas moedas ou aos R$2, talvez eu também tenda a não dar valor para algo maior. Porque é o hábito, né? Então, desligar a luz, o cuidado, este olhar e este trabalho que a gente faz com as crianças também a partir desse terceiro, quarto, quinto ano, Sim. que começa na base, né? Depois de adulto a gente já está viciado em algumas coisas, então fica mais difícil. Aí demora mais. Então a gente quer começar desde as crianças porque é um hábito que a gente precisa, né, trazer. A gente está sofrendo enquanto país e sofreremos muito mais se a gente não for dar atenção à educação financeira. E isso a gente tem dentro do nosso modelo de negócio, porque é o que o Rodrigo precisa para este momento, o produto que a gente vai ofertar. Um produto, como a gente já citou, consórcio, que a gente fomenta muito porque ele tem educação financeira na sua base. É uma compra planejada, organizada, onde tu começa guardando, né? Então os nossos produtos já têm esta base de olhar para a educação financeira também, né? Eu sou do ponto de fazer aqui com você, já que a gente está conversando, a gente falou de cooperativismo aqui, mas enfim, eu sou do ponto que o melhor é ter dinheiro, né? Ter o dinheiro do que ter o produto. Porque, tem uma promoção, vamos fazer um exemplo de sabão lá, R$1 o sabão. Vou comprar 10 peças. Tu vai ter 10 sabão em casa. E se precisar comprar alguma coisa de emergência, eles vão receber sabão? É um dinheiro parado ali. Não é porque tá R$1 que tu precisa comprar 10 peças. Né? Tu tem que ter o dinheiro. É que nem eu falo sempre do refrigerante, né? Refrigerante de latinha, por exemplo, R$2. Refrigerante de litro, R$5, litrão. Aí tu compra o litrão, tu gasta todo o teu dinheiro. Aquele resto que sobrar no litrão, tu vai poder trocar por outra coisa. A latinha te saciava, né? Ali a tua vontade, enfim, R$2. Tu teria R$3 em dinheiro ainda para gastar em outras coisas. Assim tu comprou só porque o litrão é R$3, e claro, tem muito mais. Você acaba, né, desperdiçando, vai botar fora, só porque está na promoção. Então tem que pensar diferente, não é assim que funciona, né? Entender o que de fato é necessidade. É necessidade, isso aí. O melhor é ter o dinheiro, né? E o quilo que vai te atender a tua necessidade. Muito bem, muito obrigado mais uma vez. A gente conversou aqui de vários assuntos. Sicredi, parabéns aí pelos 45 anos do Sicredi. A gente acompanhou a grande festa que tivemos ali, né? E o cooperativismo, amanhã é 4 de julho, então, né? Então você já trouxe que é todo o primeiro sábado de julho, né? Isso. É como se fosse Dia dos Pais e Dia das Mães, né? É uma data fixa, todo primeiro sábado de julho a gente celebra, né? O impacto que o cooperativismo gera na nossa região e que ele permeia. Olha os assuntos que a gente foi buscando aqui, porque tudo isso é falar do nosso modelo de negócio cooperativo, né? Muito bem. Todos os sábados na Planetário, o Rumo ao Campo. Programa agropecuário, novidades, tecnologias, informação e conhecimento. Oferecimento Coprel, Cressol, Cepasa, Mazan. Todos os sábados, Rumo ao Campo.
O frio está chegando e nada melhor do que aproveitar esse momento com muito conforto. Toda a loja em 12 vezes sem juros ou 15% de desconto à vista no feirão de inverno antecipado da Móvel Star. Estofados, cozinhas, dormitórios completos, fogões a lenha, calefatores, aquecedores, tudo com a qualidade que você já conhece e preços que cabem no seu bolso. É o aconchego que você merece para levar agora mesmo. Aproveite a